Graça e paz, boa noite a todos. Mais uma noite de oração, a qual buscamos na palavra do Senhor direcionamento para as nossas orações. Como o Senhor nos direciona a orar, o que o Senhor nos ensina através da oração, como nos chegarmos a Ele. Na oração buscamos a ajuda de Deus. Por que orar? Porque na oração nós buscamos a ajuda de Deus, aquele que pode nos ajudar, pode nos socorrer. Na oração falamos com quem tem o poder para fazer mudanças e nos dar um novo começo. Às vezes nós estamos precisando de um novo começo, de uma nova atitude, uma nova oportunidade. E é na oração que nós buscamos esse direcionamento. Na oração que ouvimos a direção que Deus nos dá, o caminho que devemos percorrer. Para recomeçar, precisamos discernir os níveis de ações que precisamos. Saber o que cabe a mim fazer. O que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Aquilo que o homem pode fazer, Deus não vai fazer. Mas existem situações que o homem não pode fazer. Por isso que a palavra diz: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então eu devo buscar em Deus as impossibilidades, aquilo que eu, por mim mesmo, não poderia fazer, aquilo que não poderia mudar apenas com a minha atitude. E a segunda, o que Deus vai fazer. Tem coisas que só cabe a Deus fazer. Só Deus pode mudar uma situação. Aqui nesses dois pontos está o segredo da vitória. O que cabe a mim fazer e aquilo que só Deus pode fazer. Nós vamos falar hoje sobre o rei Davi. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, fala sobre o pecado de Davi. Davi, como qualquer homem, como qualquer ser humano, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele comete um pecado muito grave, muito grave. Ele entra em adultério com uma mulher, simula uma posição ali de guerras, para que o marido daquela mulher vai para a frente da batalha e ele venha a morrer naquela batalha, porque esta mulher estava grávida de Davi. E Davi estava tranquilo, escondendo, não confessou para ninguém, só ele e a mulher sabiam do pecado, mas Deus levanta o profeta Natã, que vai a ele e repreende, e fala do pecado que ele está vivendo. E no versículo 10 dá um decreto sobre a casa de Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Me desprezou. O que Deus está dizendo? Que Davi o desprezou. Ele não buscou em Deus direcionamento para que Deus levantasse uma mulher para ele. Ele tomou as suas próprias decisões, pelas suas paixões, pelas suas motivações. E assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. O que Deus está dizendo aqui? A lei do retorno. O que ele tinha feito, esse mal viria sobre a sua casa também. Nós devemos saber que existe a lei da semeadura. E só Deus pode mudar a lei da semeadura. Versículo 14, Deus dá a ele um decreto. Todavia, porquanto este feito desse lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Davi abriu brechas para que o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, blasfemassem contra Deus. E ali então
ele recebe esse decreto que o filho iria morrer. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu grandemente. Veja bem que a criança, ainda apesar de ser filho de Davi, mas Deus relata que a mulher de Urias não era mulher de Davi, era mulher de Urias. Mas Davi entra num processo agora, processo que muitas vezes nós entramos. Jejum, oração, choro, buscar a face do Senhor. E diz assim no versículo 16: E buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, entrou, passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém não quis e não comeu pão com eles. Davi entra em oração, em jejum, buscando para que Deus viesse mudar aquela situação. Essa situação agora estava na mão de Deus, porque Deus tinha dado um decreto de morte. Essa criança não viverá, ela morrerá. Se ela continuar, ela será motivo de blasfema. Então Deus não aceitou aquela criança e Deus agora traz a ela as consequências que Deus determinou que tivesse. Davi desagradou a Deus com seu pecado, tomando a Betseba. Esse pecado trouxe terríveis consequências. Nós devemos saber que todo pecado traz terríveis consequências. Sempre que desagradamos a Deus, nós trazemos sobre nós terríveis consequências. Por isso no versículo 13 ele diz assim: pequei, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. O Senhor diz, você não vai morrer, e perdoou o pecado de Davi. Ali naquele momento, Deus perdoou o pecado de Davi. Então o que nós temos que fazer? Encare a realidade. Qual é a tua realidade? Qual é a nossa realidade? Por que estamos passando por algumas situações? Encare a realidade. Sem encarar a realidade, não temos como recomeçar. Muitas vezes as pessoas vivem de um canto ao outro pedindo oração. Mas Deus não fará coisas que nós temos que fazer. Pedir perdão, perdoar, são coisas que nós temos que fazer. Não adianta nós buscarmos para que as pessoas orem por nós quando nós temos que tomar uma decisão. Davi reconhece, pequei contra o Senhor. O pecado é meu, eu pequei. Ele não acusa a mulher, ele não acusa ninguém. Muitas vezes nós caímos num pecado e logo lançamos a culpa em alguém. A carne é fraca, a mulher me tentou, o homem me tentou, naquele momento eu não tinha como resistir. Davi, ele diz, eu pequei. Reconhece o seu pecado. E por reconhecer o seu pecado e confessar, Deus o perdoou. Deus perdoou o pecado de Davi. Então Davi faz tudo o que podia. Ele agora estava perdoado, mas havia um decreto sobre a criança. A criança era blasfema, a criança era vergonha, era uma arma contra o povo de Deus e contra Deus. Mas Davi, ele faz tudo o que ele podia. E buscou Davi a Deus pela criança. Davi agora já não está buscando mais por ele, porque Deus o perdoou. Agora ele está buscando pela criança. Então Davi buscou pela criança e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. O que ele fez? Chorou, jejuou, pediu clemência. Então os anciões da casa, vendo que Davi estava ali prostrado já há muito tempo, chamam ele para comer, venha comer. E ele se nega a levantar e a comer. E sucedeu que ao 7º dia, olha, 7 dias,
Davi estava buscando a face do Senhor. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi, diz ele, que a criança estava morta. Porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Os anciões pensaram em seu coração, se ele estava angustiado, triste, chorando, buscando a face do Senhor, quando a criança estava viva, se dermos a notícia, ele vai piorar, ele vai se afligir. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi ao seu servo, está morta a criança? E eles disseram, está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupa, entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, pediu pão, lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste o pão. E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Ele buscou a compaixão de Deus. Ele buscou para que Deus mudasse aquela situação. Então Davi, ele fez o que ele podia. Chorou, jejuou, buscou, se humilhou. Versículo 24 diz assim, então consolou Davi a Betseba, sua mulher, agora a palavra já diz, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Olha a grandeza desta passagem. Quando nós entendemos que o pecado tem consequências, mas que o confessar os pecados nos traz a restauração. Que confessar o pecado nos traz uma segunda chance, uma nova oportunidade. Muitas pessoas não entendem que confessar traz uma nova chance. Que Deus sempre quer nos dar uma nova oportunidade. Então consolou, teve um novo fruto, Salomão, pacífico e paz. O que significa Salomão? Pacífico e paz. Enviou pela mão do profeta Natã. Natã chamou o seu nome de Gedidias, por amor ao Senhor. O que significa Gedidias? Amado do Senhor. Se nós olharmos a vida de Davi, saiu de um decreto de morte, porque o salário do pecado é a morte. No momento que ele confessa, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E ali se arrepende daquele pecado. O Senhor o perdoou e deu a ele uma nova oportunidade. E dá a ele agora um filho e concede que Betseba agora seja sua mulher. E eles agora vão gerar Salomão, que o Senhor o amou. O Senhor o amou. E Natã coloca o nome de Gedidias, por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. Davi não podia mudar o decreto de Deus, no versículo 14. Todavia, porquanto esse feito deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Davi poderia mudar esse decreto? Não. Ele vai buscar em Deus. Se Deus tivesse misericórdia, Deus mudaria. Ele ora, ele jejua, ele pede, ele clama, mas Deus não quis mudar esse decreto, porque seria vergonha. Então tem muitas coisas em nossa vida que
devem ficar para trás, devem ser deixadas para trás. E o Senhor vai nos preparar algo novo, buscar na face do Senhor. Então, Davi não podia mudar aquele decreto, era um decreto de Deus, mas ele tentou. Então, quando oramos, tem coisas que dependem de nós. O que dependia de Davi? Pedir perdão. Ele pede perdão. Eu pequei. E Deus o perdoou. Agora ele busca pela criança. Ele busca pela criança. Mas ali Deus teria que mudar o decreto. Ali dependeria de Deus. E Deus tinha entendido que não, porque seria uma blasfema. Não poderia dar a Davi um filho do adultério, um filho de um assassinato. Então Deus não permitiu, Deus não quis dar. Deus pode dar segunda chance, Deus pode mudar decretos, Deus muda, às vezes, a nossa oração. Deus se compadece e muda. Mas Davi, ele entendeu que a oração restaura. Salmo de número 51, que vai falar desse mesmo assunto. E Davi, então, ele faz a oração de confissão. E ele, no versículo 7 ele diz: purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Esta oração é que nós temos que fazer. Esta oração de pedir perdão ao Senhor, para que o Senhor nos renove, para que o Senhor nos mude, para que o Senhor crie em nós um coração puro e renova em nós um espírito reto. Esta oração depende de nós. Esta oração nós temos que buscar. Retardamos a mudança da situação conforme a minha reação ao problema que enfrento. Quantas vezes nós retardamos a mudança da situação? Se encara o problema como um desastre, muitas vezes algo acontece e eu penso, isso foi um desastre, não tem mais jeito. Aí vira desespero. Quantas pessoas entram em desespero? Porque ao invés de buscar em Deus, que pode perdoar, que pode mudar, ficam a se lamentar da situação que estão vivendo. Como Davi orou, chorou, até o momento que ele poderia mudar aquela situação. Que Deus poderia ter compaixão da criança através dele. Porque ele dizia, criança não tem culpa, eu sou culpado. Então ele poderia mudar, aí ele buscou. E Deus não quis mudar aquela situação. Deus é soberano. Conforme a oração de ontem, eu disse que Deus já está no amanhã. Nós não conhecemos amanhã. Deus já sabia que aquela criança seria vergonha para o povo de Deus. Que aquela criança, ela seria sempre motivo de blasfema e de zombaria. Então, quando encara o problema como um desastre, vira desespero. Davi poderia se desesperar com aquela situação, mas ele soube fazer aquilo que cabia a ele fazer. Errou, pediu perdão, pediu purificação, pediu que gostaria novamente de ter júbilo de alegria. E no versículo 12 ele diz assim: torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Torna a dar-me alegria. Muitas vezes perdemos a alegria da salvação. Não sabemos mais o que é alegria.
Vivemos em uma situação de luto constante, de choro constante. Nós devemos buscar em Deus a solução para os nossos problemas. Fazer aquilo que cabe a mim fazer e entregar na mão de Deus e aceitar aquilo que Deus determina. Se penso que não deveria passar pela situação. Muitas vezes nós estamos diante de uma situação e pensamos, eu não deveria passar por isso. Aí se torna irritação. A irritação, ela gera a infertilidade. Em uma das orações nós já falamos sobre isso. A infertilidade. Quando estamos irritados com alguma situação, nós não produzimos, não buscamos a Deus e nos afastamos de Deus. Se encaro como injustiça. Muitas vezes algo que acontece na minha vida, eu só fico dizendo, é uma injustiça, é uma injustiça. A palavra diz que Deus é justiça. Ele faz a justiça. Eu tenho que buscar nele, pedir para que ele tome a minha causa na sua mão. Qual vai ser a minha oração? Se eu acho que é uma injustiça. Senhor, eu te apresento esta causa. Eu não sei como resolvê-la. Eu não tenho como fazer justiça. Faça justiça por mim. Encaro como injustiça vira ira. Em qualquer situação, nós temos que buscar o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Por que orar? Buscar a bondade e a misericórdia de Deus. Torna a dar-me alegria da tua salvação. O que eu não posso perder é a alegria da salvação. Davi, ele diz, enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei os meus pecados, a minha vida se tornou como um deserto, seco. Os meus ossos doíam, o meu corpo era só enfermidade. Mas a alegria da salvação torna-nos colocar de pé novamente. Nos dá uma nova oportunidade. Foi o que Deus fez com Davi. Deu a ele uma nova oportunidade. Ele estava chorando por um filho que Deus não se agradou. Agora Deus dá a ele o perdão do seu pecado. Ele agora vai e consola a sua mulher Betseba. Entrou ela e se deitou com ela e deu à luz um filho e chamou seu nome Salomão. E o Senhor o amou. Tudo que Deus vem para mudar, Ele se agrada e em se agradar, Ele derrama a bênção sobre nós. Então a oração nos leva a buscarmos em Deus. Eu não sei que situação você esteja passando, mas confesse o seu pecado, reconheça o seu pecado, busque perdão em Deus. Tem coisas que ninguém vai fazer por você. Ninguém vai pedir perdão por você. Então peça perdão, perdoa, busque Deus, tire as contendas do coração, tira aquilo que não provém de Deus, não permita o inimigo trabalhar no teu dia a dia, põe o inimigo para longe, resista o inimigo, resista às tentações e o Senhor dará a vitória. Que Deus te abençoe nesta noite, nessa madrugada. Que o Senhor nos conceda uma nova oportunidade e que o Senhor venha amar os nossos resultados. Que o Senhor venha fazer tudo por amor ao seu nome. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, nos guarde. Feche os teus olhos. Senhor meu Pai, Senhor, diante de Ti, Senhor, confessamos que somos pecadores. Que muitas situações que vêm sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida,
Senhor, são por pecados que nós não confessamos a Ti. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos confessar os nossos pecados a Ti. Fala do Teu pecado com o Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e o Senhor nos dê uma nova oportunidade. Que Deus te abençoe e Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.